Eu? Então, boa noite a todas e a todos. Hoje a live nós gostaríamos de abordar o tema nacional envolvendo a Covid-19, mas também outros assuntos, enfim, que são relevantes. Convidamos o professor Adriano Viaro, que é mestre em História e tem especialização na área de Sociologia, para que ele fizesse uma entrevista e a gente fizesse um diálogo aqui, um debate entre eu e ele, né, para a gente poder aprofundar esse tema, fazer uma boa conversa a respeito dessa questão. Então, muito obrigado, Viário, por estar conosco aqui. Agradeço muito a tua disposição. E tá a palavra contigo, hein, meu velho, já que a ideia é que tu que vai me questionar aqui, eu vou tentar responder, a gente vai conversando junto e construindo junto esse debate. Opa, obrigado, Frison. Primeiramente, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de um debate tão necessário no momento em que a gente vive. E isso não é uma questão de praxe, porque a gente tem que deixar isso sempre claro, porque existe uma praxe cada vez que nós vamos num programa, televisão, rádio, seja a plataforma que for, de começar agradecendo pela participação, pela oportunidade. Não, isso aqui de fato é algo que me gratifica muito, é algo que me honra muito, inclusive, estar aqui no espaço junto contigo, para que a gente possa trocar essa ideia um pouco. E eu queria, Marcel, te pedir a gentileza de poder fazer uma breve introdução antes de chegar no meu primeiro questionamento para ti. Tá? Fique à vontade, professor. Eu quero ver se a gente consegue chegar de uma forma mais organizada naquilo que é a minha primeira pergunta. Marcel, eu falo às vezes para as pessoas algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de entender o que eu vou te dizer agora, que eu tenho saudade de quando nós debatíamos entre direita e esquerda. E vou tentar explicar rapidamente por quê. Porque o debate entre direita e esquerda, embora ele tenha as divergências que nós temos com o campo conservador, embora nós tenhamos, inclusive, algumas incompatibilidades com o campo conservador, o debate entre direita e esquerda é um debate dentro do campo democrático, sobretudo democrático. E o que nós estamos vivendo no atual momento é algo para além da democracia. Eu arriscaria dizer até que é algo antidemocrático, ou até aquilo que mais me perturba e me preocupa, que é o campo da chamada pós-democracia. E aí nós começamos a ter efetivamente problemas. Nós estamos vivendo num país que consegue, no momento, suportar ou sustentar 3 crises ao mesmo tempo. Nós temos uma crise sanitária, por motivos óbvios que são mundiais. Nós temos uma crise econômica que anda na esteira dessa crise sanitária por motivos também inexoráveis. Mas nós temos uma terceira crise que não necessariamente deveria existir, que é uma crise do campo político. Então, com essas 3 crises, sanitária, econômica e política, nós nos deparamos também com a total inépcia no campo político, ou, para não dourar a pílula, a total incompetência no campo político, para gerir e para encarar, sobretudo, as 3 crises, mas em especial a crise sanitária, que assola a nossa população e que consegue, nesse momento, nos trazer mais dificuldades ainda. Para finalizar e encaixar a pergunta, Frison, eu sou uma pessoa que dificilmente fico sem palavras. Dificilmente. É muito difícil. E não fico sem palavras, talvez pela poesia que me acompanha desde a adolescência, talvez pelas letras, por ser um escritor desde muito cedo. Mas, se por um lado eu fico sem palavras, pelo outro lado eu também estou com dificuldade de explicar. E aí é algo pior ainda, porque é um professor, escritor, sem palavras e sem saber por onde começar a explicação. E aí que eu amarro e talvez te entregue uma batata quente, já de início, porque eu estou passando para ti a bola e dizendo, Frison, a partir de onde, através do que é possível começar a explicar o que nós estamos enfrentando nesse momento? Como é que se explica o que enfrentamos e como é que se explica a total incapacidade de comandos maiores que deveriam saber sustentar e organizar tudo que está aí, mas mostram efetivamente que não é assim que está acontecendo. Por onde que eu começo a explicar, Frison, pelo amor de Deus? Este é um desafio enorme, professor. Sabes que eu tô cursando Ciências Sociais na URGS, num curso especial que tem na URGS do Campus Litoral Norte, um curso em EAD, que é uma licenciatura, e voltei a estudar depois de velho agora, né? E
estamos lá abordando os clássicos, e quando eu vejo a situação do Brasil, o senhor que é, né, tudo que é formado em História, mestre em História, deve ter acompanhado bem e percorreu também a Sociologia, e lembra muito daquele autor francês, o Émile Durkheim, quando ele fala em anomia, né? Que é a quebra total no caso de Durkheim, é a quebra total das relações de solidariedade, que não, na visão dele, não é a solidariedade como nós conhecemos, mas a solidariedade é o contrato social, né? O acordo social de convivência mútua, né? Os limites que tem de civilidade, de relação entre as pessoas, enfim, entre as instituições que a sociedade vai construindo. E o que nós estamos vivendo no Brasil me parece muito, me percorre muito o pensamento do Durkheim em relação à anomia, que é a ausência disso, né? Nós temos um presidente da República que governa para a família e para os seus, né? Não governa para o país, né? Não faz questão de construir, estabelecer alianças com nenhum setor, salvo alianças pragmáticas que o sustente no poder a partir dos seus próprios interesses, né? Nós temos aí, neste caso, E aí, a professora, assim, eu que vivo na política há muitos anos, né, vai fazer 36 anos que eu milito na política, o que me parece também claro é que, por outro lado, também tem um esgotamento do chamado Estado Democrático de Direito, não no sentido da sua relevância, da sua importância, mas no sentido de que, por exemplo, a Constituição de 88, que preconizava, por exemplo, saúde para todos, segurança para todos, educação para todos, a vida real, né, Viário? A vida real da população, isso não acontece, né? Nós sabemos disso, eu estou na gestão pública há muitos anos, é um esforço enorme que se faz, mas tem-se uma dificuldade enorme de alcançar isso, né? E o Estado brasileiro, na verdade, não cumpre as suas obrigações que foram preconizadas na Constituição de 88. Isso tem reflexo na sociedade, né? Então, um pouco desse desalento, desse desencanto com a classe política, né? E terceiro, uma construção, porque as coisas não são de agora, né? O Bolsonaro não chegou ao poder por nada, né? Ele chegou numa construção, certo? Que colaborou enormemente, por exemplo, né, o comportamento da mídia, no geral, né, na desqualificação da política como um todo, né, da política como uma coisa ruim, como uma coisa suja, como uma coisa que as pessoas devem evitar, né, e quando, na verdade, todo mundo faz política o tempo todo, né, a toda hora, em qualquer lugar, né? E isso, uma conjunção de fatores que levou a uma quebra de perspectiva das pessoas, né? E nós estamos retrocedendo. É que pese que não é só um fenômeno brasileiro, é um fenômeno internacional. É muito preocupante, né? Eu acho que a crise do capitalismo que vem se arrastando desde 2008 também é um elemento econômico fundamental que leva a isso. Tudo tem uma base econômica, né, professor? A conta da crise que começou em 2006, 2007, 2008, foi o seu pico, a conta disso foi jogada para a população mais pobre, dos trabalhadores, né, em qualquer lugar, mesmo nos países mais desenvolvidos, chamados mais desenvolvidos, né, os países europeus, pelo menos, os Estados Unidos, enfim, essa conta foi jogada para os trabalhadores, houve um processo aí gradativo de quebra de direitos, né, de perda de direitos no geral, e também, né, um aguçamento, né, das crises e dos conflitos bélicos do mundo inteiro, né? Então, bom, aí pode pegar toda aquela região do Oriente Médio, enfim, tudo que aconteceu, as grandes migrações pela fome, pela miséria, e por conta dos conflitos bélicos também, que impulsionam, né, um pensamento conservador, um pensamento não só conservador, mas um pensamento fascista, né? Os componentes são todos esses. E que nós vamos ainda demorar muito tempo, professor, para a gente poder, e com o distanciamento histórico necessário, para poder, de fato, compreender o que nós estamos vivendo, né? Mas eu acho que
a gente tem que enfrentar essa situação, na minha opinião, com muita firmeza, certo? Ou a gente recupera a nossa capacidade de recompor os nossos laços de solidariedade, o nosso contrato social, né, os nossos parâmetros de civilidade, ou, de fato, nós vamos descambar para uma guerra civil no Brasil, né? E o exemplo mais nítido disto, Diário, os fatos recentes que aconteceram agora, tá? Essa ofensiva do ministro Alexandre Moraes, se não me engano, é isso, né? Isso. Em relação aos protagonistas dos fake news, após verdade, não é só pós-democracia, né? Após verdade, quer dizer, nem sequer as pessoas estão preocupadas em minimamente ter algum cuidado com a verdade factual, né? Não estou nem falando da verdade filosófica, que é muito mais complexa, que não existe, né? Cada um tem a sua compreensão, seu ponto de vista sobre as coisas, mas os fatos em si, né? Os fatos estão sendo inventados, né? E de uma maneira absurda, certo? Enfim, então, essa ofensiva gerou uma prisão de uma moça, que agora não recordo o nome dela, mas uma menina, uma jovem, né? Que é protagonista daquele grupo dos 300, um perfil, digamos assim, uma menina bonita, né? Que eu sempre achei estranho o envolvimento delas, que não era muito comum. Aí depois, eu vi uma mensagem no Facebook dos apoiadores dela, ela chorando, enfim, porque levaram o dinheiro dela, levaram digamos assim, na ofensiva da Polícia Federal sobre ela, né? E aí se descobre do que ela vive, né? Se descobre uma coisa interessante isso, certo? Aí se descobre que ela vive do quê? Ela vive daquela militância, daquele estereótipo que ela construiu, né, com armas na mão, defesa, ataque às instituições públicas de uma maneira grosseira, né? Ela é uma profissional de marketing, certo? Que vive disto, certo? Então ela vive de doações, certo, das pessoas. Ou seja, nós chegamos num descalabro total, quer dizer, então tu tem uma figura que se aproveita de uma situação de crise profunda política, né? E que, para ganhar dinheiro, é isso. E isso nós vimos no fenômeno lá em 2013, professor. Daqueles levantes populares de 2013, em que pese, eu tenho toda uma avaliação de que não foi um movimento de direita, mas foi um movimento popular que a direita sequestrou, né? Também a mesma coisa, né? O MBL saiu disto, né? Se construiu em cima disso, ganhando dinheiro em cima da crise, que é gerada, né, pelo fake news, ou seja, pela essa ofensiva que tem. E nessa esteira, para encerrar a minha primeira intervenção sobre isso, eu acho que obviamente não tenho nem a pretensão de responder esse teu questionamento, é um belo questionamento para a gente introduzir o debate, né? Exatamente. Tem a crise sanitária, né, que transita. E veja, a situação econômica do Brasil, certo, e do mundo, ela está ancorada não no problema específico da pandemia. Ela está ancorada na crise de 2008, econômica, que não se solucionou até hoje, certo? Então, ela está ancorada, né, numa tentativa para sustentar o capital financeiro, né, acabar com a produção e acabar com o trabalho, né? O capitalismo sem risco e sem trabalho, né? Que joga as pessoas na miséria, enfim, gera todas essas questões políticas que estão colocadas. Então, nós estamos vivendo uma crise profunda econômica, e eu vejo muitos empresários falarem que não, o problema é que estão fechando as portas, porque estamos no isolamento social. Não é. O problema é que já vínhamos com as cordas, né, com as pernas bambas. E aí a epidemia nos pegou, né? E existe uma ilusão também, né, nessa questão, que se você liberar a economia, certo? E tudo vai voltar ao normal, não vai voltar ao normal, né? Porque já vinha vindo mal, certo? Aguçou-se com o Bolsonaro no poder, certo? E a crise nos pegou, a crise sanitária nos pegou profundamente e nós estamos, né, nessa situação. E só sairemos disso se derrotarmos a pandemia, certo? Se derrotarmos a pandemia, nós podemos ainda sair disso com a capacidade que o Brasil tem, com o povo trabalhador, com
espírito empreendedor que tem nossos empresários, enfim, né, com a capacidade criativa do brasileiro, né, nós vamos poder sair disso, certo? Mas não vamos sair disso jogando na morte. Já estamos com 25 mil, 26 mil mortos no país. Viaram 1.000 mortos por dia. A cada dia são 3 aviões que caem no país. É mesmo equivalente. A cada 3 dias é uma cidade pequena que desaparece e evapora a sua população do país. É gravíssimo isso. 25 mil aqui, eu não sei contar aqui, mas praticamente a população deve ser de 2 Irmãos aqui do lado. A população de 2 Irmãos evaporou-se em 2 meses. Então, ou a gente enfrenta esse problema de uma maneira séria, né, e em vez de ficar fazendo, né, política de baixo calão ou discursos fascistas ou ancorando discursos fascistas, o que o Brasil precisa fazer primeiro, né, tirar esse presidente. Me parece nítido isso. Veja, a Dilma foi caçada, sofreu impeachment por pedaladas fiscais. Pedaladas fiscais, que nada mais é do que utilizar recursos da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil para pagar os benefícios sociais, que é a obrigação do governo brasileiro, às populações mais pobres, e depois ela ia repor o dinheiro. Essa é a acusação, né? Até hoje ninguém provou isso, né? Mas foi por isso que a Dilma foi derrubada do governo. Esse psicopata, desculpa o termo, mas me parece isto, né? Que governa o país, né? Está jogando o país numa crise profunda, ataca todas as instituições, ataca a saúde dos brasileiros, né? E fica por isso mesmo, né? Disse hoje, pelo menos pela notícia que eu ouvi hoje, de uma fonte segura, que vai ordenar que a Polícia Federal não obedeça o Supremo Tribunal Federal na questão da investigação do fake news. É um negócio absurdo, né? Então, precisamos nos mobilizar a sociedade, né? A grande parte da sociedade, 60%, 70% apoiam o isolamento social, 60%, 70% das pessoas estão engajadas na luta contra a Covid-19, estão dispostas a construir as coisas, né? 70%, 80% da população desaprova o governo Bolsonaro. Então, nós temos que colocar o trilho, o trem nos trilhos, né? E reconstruir o país, né? E evitar erros como esses que nós cometemos aí coletivamente, como considerando toda a população brasileira. É isso. Ok. Muito obrigado pela sua primeira intervenção. Eu queria primeiro agradecer do fundo do coração as pessoas que estão aí ao vivo nos acompanhando, em especial a minha querida Amanda Eberhard. Para quem não sabe, foi apenas, tão somente, a melhor aluna que eu tive na minha vida. Essa aí dispensa todo e qualquer comentário. Há quem diga que eu sou o culpado pela Amanda. Eu acho que isso aí é intriga da oposição. Mas, enfim, Frisão, eu queria aproveitar para pegar como gancho algumas questões que tu deixou na tua resposta aí, que ficaram quicando na minha frente como bola de basquete. Então, nós vamos lá. Primeiramente, quando tu falou na Constituição, na Carta Magna de 5 de outubro de 1988, que eu acho muito interessante sempre a gente analisar a Constituição por 2 vieses. O texto, e o outro, o que fizeram com o texto, né? Porque o texto, embora eu não considere uma Constituição perfeita, e acho impossível de termos uma Constituição perfeita, ele é um texto que foi efetivamente escrito visando, sobretudo, amarrar o passado imediatamente anterior ao texto. Então, nós tínhamos ali um Congresso que, embora formado também por grandes latifundiários, também formado por grandes conservadores, mas nós tínhamos um Congresso que foi forjado a ferro e fogo nos anos da ditadura. Então, quem escreveu aquela Constituição sabia o que queria evitar. Tanto é que existem alguns mecanismos importantes na Carta de 1988 que conseguem ainda impedir alguns avanços das loucuras do presidente. Porém, esse texto ele não é cumprido. O que eu quero dizer com isso é que eu nem tenho grandes sonhos, porque eu não sou um grande otimista. Eu não tenho grandes sonhos,
mas eu já ficaria mais do que satisfeito se a carta fosse cumprida no texto que ela tem. Se ela fosse efetivamente cumprida, eu já seria uma pessoa muito mais satisfeita, porque ela realmente traria aquilo que ela diz que iria trazer, que seria a Constituição Cidadã. Então, essa a primeira intervenção que eu queria fazer, te agradecer por ter trazido a Constituição à discussão. A outra questão é que tu colocou de uma forma muito oportuna a questão da pós-verdade e a falta, quase que a inexistência de uma motivação para buscar os fatos, para buscar as fontes e para buscar as verdades. Mas aí eu gostaria de trazer uma outra questão que justifica isso. Quando eu falei lá no início que a gente está numa pós-democracia ou num campo que não é democrático, um campo antidemocrático, eu lembro que no vínculo ou na esteira, na estrada de um fascismo, sempre existe uma relação messiânica, ou quase sempre uma relação messiânica. Então, aquele que segue o fascista, ele não é necessariamente um representante, pelo menos o núcleo duro, ele não é um representante de um campo democrático, e ele segue mais ou menos como se a própria pós-verdade verdade fosse, porque é pronunciada por aquele que é o seu salvador. E isso me parece muito interessante nesse momento de discussão, porque o que nós temos? Nós temos a legitimação do absurdo. E eu acho que isso deveria virar até hashtag. Nós temos a legitimação do absurdo, que são quando pessoas definem a seguinte questão: o que sai da boca do líder fascista é um axioma. É uma verdade absoluta, é inconteste. E se ele bater palma, eu bato junto. Se ele falar palavrão, eu falo junto. E qualquer coisa que ele defender, eu defendo também. É curioso que as pessoas não se atentem, por exemplo, que ir para uma manifestação popular apoiando a presença de bandeiras de outros estados democráticos ou não, é afrontar a lei de segurança nacional. E as pessoas não param para perceber isso. Porque se eu boto uma bandeira dos Estados Unidos e bato palma para ela, eu faço uma pergunta: e se a Rússia se sentir ofendida? É por isso que isso está vinculado à lei de segurança nacional. Se eu boto uma bandeira de Israel e se os árabes se sentem agredidos porque estão ali? Então, a liberdade de expressão existe, mas eu não posso ser um chefe de Estado ir lá apoiar, levantar e daqui a pouco até sair com a bandeira correndo. Então, nós temos uma outra situação importantíssima, que tu disse assim, psicopata, e depois tu disse, desculpa eu usar a palavra psicopata. Não, eu não pediria desculpas, embora nós não tenhamos a formação necessária para indicar psicopatia, mas nós sabemos uma coisa, que existe laudo psiquiátrico, que esse laudo psiquiátrico foi inclusive publicado. Existe laudo psiquiátrico. Isso é uma verdade que tem que ser dita, que não foi levada para debate porque o presidente fugiu dos debates. Esse presidente, ele saiu do quartel com desonra militar por crime de terrorismo dentro das Forças Armadas. E tem o laudo psiquiátrico. Esse presidente da República foi chamado pelo general Ernesto Geisel de mau soldado. Pelo ditador Ernesto Geisel de mau soldado, ou seja, persona não grata dentro da própria instituição que ele defende, mas que ele defende, na verdade, porque ele não quer que o Exército seja um braço da instituição, ele quer que seja um braço do governo, um braço do mandato, na verdade. Então, nós temos questões importantes, mas daí, para encaminhar para a segunda pergunta, Bertolt Brecht, grande pensador, disse que a cadela do fascismo está sempre no cio, que ela permanece sempre no cio. Bertolt Brecht, lá na metade do século XX, disse que a cadela do fascismo está sempre no cio, ou seja, ele sempre se reproduz. Nós sabemos também, e aí existem vários autores que defendem isso, nós sabemos que o fascismo só pode ser derrotado depois que ele está no poder. Isso nos assombra. Isso nos assombra, porque enquanto ideia, ele seduz e inevitavelmente vai chegar no poder, porque a cadela está sempre no cio. Aí nós chegamos, então, num problema que foge um pouco do nosso tema, mas que eu preciso que isso seja debatido de algum momento. O nosso problema é o absurdo que aí está, com poucas coisas que tu colocou e poucas coisas que eu coloquei, o absurdo que aí está, ele tem ressonância, sim. Ele tem legitimação de voz, sim. Mas nós temos uma discussão importante, nós não sabemos ainda qual é o percentual desse núcleo duro. Nós temos muitos chutes e muitas possibilidades que giram entre 25% a 33%, 35%, que dá uma sustentação sólida. E aí, para eu trazer a pergunta para ti, onde fica, em que momento ocorre a ruptura entre os mecanismos de imprensa
que apoiaram, sim, esse movimento direto ou indiretamente, ou atacando o lado progressista, onde ocorre essa ruptura, onde agora parece que essa mesma mídia está do nosso lado. O que te parece isso? O que nós podemos levar a sério ou não levar a sério, e o que devemos efetivamente aproveitar como um braço, porque daqui a pouco, no meio de uma luta, eu tenho que abraçar até o joio e o trigo para depois dividir lá na frente. Também não sei. Essa é uma pauta a ser discutida. Eu queria te ouvir a respeito. Então, o mais engraçado desse momento que nós estamos vivendo é que eu fiquei, sinceramente, impressionado com o discurso do Caiado. O Caiado, governador de Goiás. A que ponto chegamos, né? A que ponto chegamos, certo? Quando ele enfrentou o Bolsonaro de uma maneira muito dura, na condição de médico e tal, enfim, mas pode ver que ponto chegamos, né? E tenho acompanhado, principalmente das redes abertas, eu tenho acompanhado um pouco a Globo. De fato, também é surpreendente a afinidade que se tem por conta dessa crise profunda que nós estamos vivendo da questão da epidemia, né? Nesse aspecto, né? E no aspecto, o fascismo tem essa façanha, né, de juntar coxinhas e petralhas, né? Vamos dizer assim. É o campo democrático, né? É o campo democrático que se une. O campo que estava, aquilo que quando começou a tua fala, que é o campo que disputava dentro do terreno, ainda com muita dureza, muita aspereza, enfim, né? Disputava dentro do terreno democrático, quando se vê numa situação, né, de que essa questão está sob risco, né? E acaba encontrando, digamos, nexos, né? De ação ou de pensamento comum, enfim, ou de análise comum sobre a realidade brasileira. É muito difícil dizer isso. Eu acredito que, primeiro, Viaro, que a história também, o nosso já dizia aquele velho barbudo lá, o tal de Marx, né? Já dizia que a história, toda a elaboração que o Marx fez, não é assim como eu estou falando aqui, mas, de grosso modo, né? Que a história não se repete a não ser como farsa, né? Então, eu acho que ainda tem espaço no Brasil, e eu sou um sujeito que tem muita fé no povo brasileiro. O povo brasileiro, nos momentos mais dramáticos da sua vida, da sua história, ele respondeu bem, apesar de todas as coisas, né, que, enfim, todos os dramas que nós vivemos na sociedade brasileira, da sua história, enfim, respondeu bem. Eu não acho que vai ser fácil sair dessa crise, certo? Não acho que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do que pode acontecer, né? Se Bolsonaro for deposto por impeachment, ato contínuo, nós vamos ter reações armadas para o país inteiro. Né? Olha o drama disso, certo? Tem uma massa enorme, aquilo que ele chama, e é tão louco isso que tu falou, né, como é que nível que chega, digamos assim, a situação de letargia das pessoas, né, digamos assim, de incompreensão, né, que ele chamou os seus próprios apoiadores de bostas. Ele mesmo disse isso. Né? Disse isso numa reunião ministerial. Eu imaginei, né, que houvesse uma reação forte, né, de pelo menos parte desse setor, mas não, né, eles continuam na mesma toada, como se nada tivesse acontecido. Né? Então, o sujeito acha que, e é por isso que eu volto a ter um tema do psicopata, a falta de empatia dele é tão grande que até mesmo aqueles que arriscam a vida, né, de uma maneira imbecil, mas eles vão lá fazer apoio, atos a favor dele, concentram pessoas, vêm usar máscara, né, se arriscam, ele trata como se fossem os bostas, né? E fica por isso mesmo. Mas eu acho que a gente tem que... a esquerda precisa agir, né? Dos partidos de esquerda, eu estou muito crítico ao meu partido, o PT. Acho que o PT nacional está patinando, né, nessa crise, precisa reagir, certo? Acho que o Lula precisa reagir com maior força, maior ênfase. Né? Eu acho que se a gente conseguir construir isso, né, e os setores democráticos reagirem, cada um a seu termo, né, eu não acho que nós vamos querer, não devemos juntar aí alhos com bugalhos, né, o Viaro.
Não há sentido. Claro que a gente pode ter aqui, como eu falei, nesse momento difícil que nós estamos passando, se sentir contemplado com um discurso de um Caiado, né, ou de um Hitzel, ou de um Dória, né? Mas não temos nada a ver, eu praticamente não tenho nada a ver com isso, né, não, com esses caras, né? Acho que nós temos que construir o nosso caminho e eles construir o deles, né? Para a gente poder repor na sociedade brasileira uma outra realidade, né? De fato, assim, um dos aspectos do fascismo é que ele não é só, ele é uma sociopatia, né? Ele não é uma compreensão política, né? Ele não é um projeto político, ele é uma sociopatia. Então, essa é a dificuldade, né, que a gente encontra para enfrentá-lo, e por isso que, de fato, ele não esmorece, né? Como não esmoreceu na Alemanha, né? A Alemanha, com tudo que aconteceu, né? Os neonazistas estão lá. É surpreendente, uma coisa mais doida, um dos mais regiões do mundo onde tem o fascismo impera não, mas tem uma força política razoável, são nos países aí dos Balcãs, que foram vitimados pelo fascismo, né? É uma coisa absolutamente contraditória, né? Contraditória. Sofreram enormemente, foram tratados com preconceito, tanto quanto com racismo puro, né? Não é nem preconceito, racismo puro, né? Como foram tratados os judeus, né? Os poloneses foram, né? Então tem uma força enorme naquela região, é um negócio irracional. Mas enfim, mas eu acho que a gente tem que, como é uma sociopatia que a gente não vai conseguir se livrar, talvez nunca se livre, certo? Mas nós podemos colocá-lo no seu lugar, que é uma minoria enorme, né? Uma minoria, desculpe aqui a palavra, uma minoria... Mas eu entendi perfeitamente. Uma minoria insignificante, certo, do ponto de vista social, que a gente tem que ganhar o povo que está sendo influenciado. Esse povo não é fascista ainda, né? Ele está sendo ganho por um discurso, né? Ele está sendo ganho por um discurso. Então, acho que a gente tem que apostar nisso, certo? Apostar nisso com muita firmeza, com muita dureza, certo? Eu acho, por exemplo, que se o Estado brasileiro, aí eu falando do Estado brasileiro, o Congresso Nacional e a Justiça, e o sistema de justiça brasileiro, tem que prender, né? Tem que prender a menina essa, tem que prender os generais de pijama e coronéis de pijama que falam abertamente contra a democracia, né? Tem que destituir o ministro que faz ameaça, certo? Sob pena de que a gente perde o controle, certo? Então, tem medidas de força, medidas de coerção, com medidas políticas, né, de ganhar, né, a consciência das pessoas para uma outra realidade. Eu não sei se foi hoje ou se foi ontem que a Sarah Winter disse que ela sairia no soco com o ministro Alexandre de Moraes. Ela falou em vídeo, publicou o vídeo, que ela sairia em soco, que ele pode começar a se cuidar, porque ela vai descobrir onde é que ele mora, com quem que ele anda, quem são as pessoas que trabalham para ele. E tem pessoas, influenciadores digitais, e eu não sou um crítico, muito pelo contrário, de influenciadores digitais, nós só temos que entender que existem influenciadores de todos os campos e escopos políticos, influenciadores digitais ligados à extrema-direita, dizendo já hoje, já escutei 2, inclusive, que uma cidadã brasileira ameaçar um ministro do Supremo dizendo que sairia no soco e que vai descobrir por onde é que ele anda, é liberdade de expressão. Então nós chegamos à falência total dos conceitos. E aí eu pego... Inclusive, o fascismo, ele é exatamente isso. Ele é todo um escopo, ele é todo um jogo, um conjunto de conceitos falidos que são ressignificados na sua falência, liquidificados, e do outro lado sai o que é a sua essência, a sua forma de governo. Então, isso aí nós temos que ficar muito atentos. Mas tu fez uma figura onde tu diz que eles não vão acabar, mas nós temos que colocá-los no devido lugar. Eu acho que a semiótica e o simbolismo é perfeito, porque o lugar é o cercadinho, exatamente esse. O cercadinho que aí está, que todos os dias recebe a fala presidencial com os maiores absurdos, com os maiores palavrões. Quando eu digo a questão dos palavrões do presidente da República, e algumas pessoas me criticam, outras mandam indiretas para mim, essas pessoas esquecem uma única coisa. Eu não estou sendo falso moralista, mas existe uma coisa chamada liturgia do cargo.
E esse cidadão, ele desconhece completamente a liturgia do cargo. Mas aí eu quero, então, para encaminhar a próxima pergunta, aí num outro detalhe teu que ficou para trás, que eu deixei de propósito, que tu falou na possibilidade da guerra civil. Eu entendi de que forma que tu colocaste isso, da guerra civil. E eu poderia ter começado a minha fala lá no início com isso, mas preferi não. Essas três crises, Frison, a sanitária, a econômica e a política, elas caminham de mãos dadas para o caos social. E isso não é exagero nenhum dizer. Caminha para o caos social. Porque elas fermentam esse sentimento do caos a partir da insatisfação e da incompreensão do que é um distanciamento social, o que é a necessidade de um distanciamento social, entender aquilo que tu falou com muita propriedade, que não foi a pandemia que deu a quebradeira econômica, ela já estava instaurada aí, porque eu tenho que entender que se eu, enquanto sociedade, não tenho condições de parar 40, 50 dias, porque isso me leva à bancarrota, então eu não tenho uma estrutura preparada para enfrentar situações de pandemia. Eu estou apenas correndo atrás da fatura do meu cartão de crédito e pagando sempre ele lá na frente. Quando eu ficar desempregado, eu não tenho mais como pagar, evidentemente. Então eu trago para ti essa questão do caos social e aí faço o meu primeiro gancho com a questão da pandemia propriamente dita. Esse caos social, ele não te parece que ele pode estar concentrado justamente nas classes menos abastadas, nas classes com mais dificuldade, com classes com mais necessidade, que daqui a pouco vai ser a música do Wilson das Neves, o dia que o morro descer e não for carnaval. Aí as coisas vão realmente... Eu acho a música do Wilson um hino, uso em sala de aula, inclusive, o dia que o morro descer e não for carnaval, porque aí as coisas começam a complicar realmente. A gente chega a uma inversão total dos fatores e uma inversão organizacional a partir do momento que nós temos o crime organizado, nós temos o poder paralelo fabricando também álcool gel e distribuindo para a sua população. Porque uma coisa é vazar uma notícia de que tem um pequeno pedaço que está apoiando o governo, mas nós temos grandes organizações dentro da periferia que estão protegendo os seus membros, protegendo os seus habitantes, porque lá sabem que se estourar a bomba, nós não temos nenhuma condição sanitária de segurar, nós não temos nenhuma condição de direitos, de preservação do ser humano para evitar isso e estão segurando de todas as formas. Esse caos social, ele vai ser instalado, ele pode ser instalado, ele já existe e está adormecido. O que tu pensa a respeito disso? Eu acho que, professor, e essa é a gravidade da situação. Veja que as mortes pela Covid são um drama, como eu estou citando aqui, a tendência que aumente significativamente ao longo dos dias e dos meses. Mas, na esteira disso, certo, tem, primeiro, um desalento, porque, de fato, assim, a gente tem acompanhado, pelo menos aqui de São Leopoldo, né? A doença, ela tem transitado, certo? Ela chegou na cidade de avião pela classe A, né, nas malas de couro da classe A, né? Depois ela está entre a classe B e classe C, e ainda, felizmente, e é por isso que talvez a gente, exatamente pelas medidas que nós adotamos da prefeitura e de dureza e de firmeza em relação ao controle das atividades econômicas, das atividades econômicas não, né? Porque não é esse o objeto, mas da aglomeração de pessoas, né? Tentando evitar isso, certo? E tendo uma fiscalização forte, a gente conseguiu evitar que chegasse nas vilas mais pobres, embora já tenha chegado, né? Já tenha chegado, mas não com força. Porque se chegar, de fato, aí é um povo que está completamente indefeso. Porque quando tu fala em isolamento das pessoas, né, ou ficar em casa com o vírus isolado numa casa como eu moro, que é uma casa de classe média baixa, lá que tem 3 quartos, enfim, uma boa casa, né? Casa na vila aqui, na feitoria, mas uma boa casa, é tranquilo fazer isso, né? Agora, vai morar num apartamento do Minha Casa Minha Vida, que tem 50, 60 metros quadrados, né, com 2 ou 3 filhos, ou vai morar, né, na periferia da cidade, numa casa de madeira, enfim, que moram, às vezes, 2, 3 famílias no mesmo lugar. É impossível, certo? É inviável. Então,
E nos outros lugares do Brasil, como conheço, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, quando fala das favelas, né? Então, é dramático. Eu estou muito preocupado com essa situação, porque sempre acusam a esquerda e o PT de, quando está na oposição, de que quando pior fica, melhor fica para o PT, né? Não, quanto pior fica, certo? Porque, veja, essa alusão das Neves, né, do morro descendo para o asfalto, enfim, descendo para... É uma imagem muito organizada disso, né? Numa situação de crise não vai acontecer isso, na minha opinião, certo? Na minha opinião, vai ser, primeiro, as pessoas vão começar a brigar entre elas, né? Né? Esse é que é o drama da situação, certo? Segundo, numa situação de fome, de miséria, as pessoas fazem qualquer coisa e não se organizam, certo? Então, por isso que para a esquerda, sempre as situações dramáticas econômicas, elas sempre pioraram a situação e sempre as situações dramáticas sempre foram, digamos assim, esteira para regimes totalitários, regimes autoritários, regimes de exclusão de direita, né? Então, eu estou muito preocupado com isso, certo? Eu acho que o Bolsonaro opera de uma maneira explícita para construir uma crise sem volta no país, certo? Ele quer, porque quer, certo? Derrotar o seu inimigo, que essa coisa fantasiosa que inimigo é todo mundo, que qualquer um que pense diferente dele, né? Ele quer porque quer de uma solução armada, certo? Por que eu falo disso da guerra civil? Porque eu não acho que a esquerda, por exemplo, vai se armar para enfrentar o Bolsonaro. Não, está longe disso, nem tem essa pretensão. Mas eu tenho muito medo, certo? E já é visível isso, certo? Nas próprias eleições passadas, pessoas foram assassinadas por conta das questões políticas, né? Que essa horda selvagem, certo? Que sem controle, né? Com uma crise profunda, né? Se vira camisas negras, né? Ou camisas pretas do passado, ou enfim, e nós tenhamos aqui uma situação de descontrole total, né? Sem falar, né, nessa hipótese sempre que está sob uma espada sobre a nossa cabeça de retorno do regime militar, né, que seria a tragédia absoluta, certo? Porque, claro. né? E me diz uma coisa, Frisão, a gente sabe que um governo federal ele pode prejudicar na gestão de qualquer tipo de situação, e no momento a gente está falando da pandemia, ele pode prejudicar não só com decretos, não só com leis, não só com atos ditatoriais, mas ele pode prejudicar também com a sua imagem, com as suas atitudes, com a forma como ele fala. Não basta ele dizer que respeita o STF, no domingo ele sai para a rua sem máscara e abraça as pessoas. Porque os seus seguidores, esses que nós falamos aqui, que agem na esteira de um messianismo, vão fazer aquilo que o presidente falou, aquilo que o presidente fez. Ele cria um exemplo muito importante no seu núcleo duro e, sobretudo, naquele que entende que está tendo um prejuízo por causa de não estar abrindo o seu negócio. Então, já que o presidente disse que pode, então nós vamos fazer. A pergunta que eu queria fazer para ti diretamente é: qual é a ameaça principal hoje do governo federal na gestão da pandemia? A ameaça do principal é o que ele já está fazendo, né? Que é não fazer nada, certo? Veja, Viaro, assim, ó, o governo federal tem, por conta da política de superávit primário, certo? Que vem adotada desde a época do FHC e que o Lula continuou, a Dilma também continuou. Nós temos lá em torno, grosso modo, 300 bilhões de dólares de reserva, né? Nós temos aí uma situação do governo federal de um saneamento financeiro muito forte, muito grande. Tem um discurso que tem déficit e tal, é bobagem, tá? Eu trabalhei no governo federal, eu acompanho as finanças públicas. Tem déficit porque tu, às vezes, não consegue realizar o patamar de superávit primário que tu desejava, certo? Mas não, né? Então, tu tem um país, certo, que tem condições plenas, sem falar das riquezas que nós temos, né? Temos
conjunto de mecanismos que nós podemos agir pesadamente, tanto de linha de crédito como de subsídio direto. Eu escrevi um texto uns meses, o mês passado foi, né, abordando esse tema que era para além da superfície, né, da crise que nós estamos vivendo. Então, por que é importante derrubar o Bolsonaro? Porque tem que tomar as rédeas do país, porque o país tem condições, Piero, tá? Tem condições, certo, de um conjunto de medidas, aproveitando os recursos que tem. Aí tem que mudar paradigmas, né? Mas nós estamos em crise. Nós não podemos ficar tratando a vida como se ela tivesse normal, né? Então, por exemplo, só os lucros do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, transformado em linha de crédito, não é nada demais. Qualquer banco faz isso, tá? Isso não é botar o dinheiro fora, em linha de crédito para pequenos e médios empresários, certo? Para sustentar o emprego, vinculado com taxa de carência de 8 meses, 9 meses, com juros baixos. Só isso já dava um salto, mas nem isso é feito, né? Eu acho, por exemplo, a França está botando, se não me engano, aqui, eu posso estar errando o número aqui, mas é uma soma astronômica, 7 trilhões de euros, vai injetar na economia a fundo perdido. Claro, a França pode, não estou propondo isso, né? Mas uma parte disso, desses 300 bilhões que estão lá para sustentar a ciranda financeira, dando de garantia para os investimentos do mercado financeiro no país, até isso que é, né? Pode ser injetados na economia do Brasil para não quebrar, né? Para as pessoas não quebrarem, para manter os empregos, para manter a dinâmica econômica. Então, o governo federal pode fazer um conjunto de coisas, né, que não faz por uma determinação, porque quer o caos. Tu chegou agora, perdão te interromper, tu chegou onde eu queria que tu chegasse para poder fazer uma outra pergunta para ti. Frisão, eu fiz todas as minhas pesquisas, tanto de graduação, quanto mestrado, quanto sociologia, eu sempre andei muito pela esteira das causas identitárias, andei sobretudo pela esteira da questão do racismo, e em especial a questão então, do pobre, de sua grande maioria negro. Então, eu sempre tive esse meu ponto de pesquisa, eu pesquisei Quilombo dos Palmares no mestrado, eu pesquisei desigualdade social na sociologia, pesquisei as leis do período abolicionista na graduação, então sempre naveguei muito por esse campo. Aí eu queria trazer agora aqui para ti uma questão que eu concordo que ela é um pouco complicada de ser afirmada, mas que eu acho importante de ser debatida. E isso me veio à tona no início da pandemia, Frisão. Tá? Se tu achar que eu estou exagerando, nós mudamos de pergunta, mas eu vou colocar, eu acho que algumas questões perigosas e importantes devem ser colocadas. No início da pandemia me chamou a atenção uma coisa: quem é que mais morre? Qual é a maior letalidade desse vírus? O velho e o periférico, o pobre que tem pouca condição. A primeira coisa que vem na minha cabeça: olha, se chegar para um governo de ideologia apresentada e nitidamente fascista e dizer que existe um perigo, mas que esse perigo ataca principalmente as pessoas idosas e, sobretudo, as pessoas da periferia, as pessoas pobres, que em geral são negras e que em geral sofrem com o estigma de serem bandidos, criminosos ou sem futuro. Eu estou muito louco em dizer que nós temos não só uma incompetência na gestão da pandemia, mas também um pouco de falta de interesse? Não, mas é claro, mas é evidente, Viário. Na fala do próprio Bolsonaro, ele disse: quem puder que cuide dos seus velhos, né? Quem puder que cuide dos seus doentes, certo? É o quem puder, né? Porque o velho que mora na periferia, pobre, e que boa parte, isso é importante dizer, né, as pessoas esquecem disso. Vou pegar o tema da aposentadoria anterior, né? O tema da aposentadoria ele é crucial na economia brasileira, certo? Boa parte das famílias depende dos aposentados. Muita gente não passa fome porque tem lá o vô, a avó, que está na família lá, morando na mesma casa, que ele é o único que tem uma verba mensal certa, que é da sua aposentadoria. Então, é dramático isso. E claro que eu esses dias ouvi, nem sei se é verdade, pode até ser, eu estou aqui reproduzindo fake news, né?
dessas bolsominions aí, uma moça, inclusive, chora e diz, não, é isso mesmo, se morrer velhos e se morrer doentes, sobra mais dinheiro da Seguridade Social para nós investir em outras coisas. Quer dizer, então é um negócio louco. Eu acho que tem uma estratégia, sim. Ele sabe que... Ele adotou a estratégia que se chama imunidade de rebanho, né, Viário, que é aquela... Contamina todo mundo, vai morrer 2%, azar, 2%, eu salvei. Isso para um rebanho de bois e vacas é tranquilo, né? Tu perde lá 100 vacas, perde 2, tá bom, né? E segue o baile, né? Então tá imunizado e segue o baile. Eu mato quem recebe, eu mato quem recebe aposentadoria e eu mato quem recebe Bolsa Família. Exatamente. Eu livro os meus cofres. É uma guerra contra o povo brasileiro, aberta, certo? Contra os pobres, os negros, as negras, né? Gays, lésbicas, enfim, certo? Aquilo que o Heinz classificou, tudo que não presta, né? O deputado Heinz, certo? Que foi eleito por uma ONG britânica como o homem mais racista do mundo naquele ano. Né? Isso, que hoje é senador da República pelo Rio Grande do Sul, que é uma tragédia. Né? Então, assim, é óbvio que tem isso, né? Isso é um componente da estratégia, certo? Agora, a burguesia nacional e o capital financeiro internacional está querendo salvar o seu, então joga o povo... por isso que combate o isolamento social, né? E coloca a culpa no isolamento social, né? Porque quer que o povo... Quem se expõe quando tu rompe o... Não é o dono da empresa, né? Esse está em casa, com ar-condicionado, na Avenida Copacabana, ou sei lá, na Avenida Paulista, ou em Nova York, ou em Orlando, sei lá onde, certo? Quem se expõe é o cara que vai trabalhar. Pega transporte coletivo, que vai conviver no frigorífico lá com milhares, com centenas de colegas, que é obrigado a se expor, é impossível. Vocês podem se observar, a gente, por mais cuidado que tenha, né, os hábitos humanos, né, de se tocar, eles são... É muito difícil controlar isso, certo? Muito difícil. Então, se tu se expõe, tu corre riscos graves. Né? Então, assim, é claro que faz parte da estratégia, né, de um governo que tem esta lógica, esse raciocínio, está dentro por isso que ele se abstém de fazer qualquer coisa, né? Por isso que ele receita... Qual é a justificativa ética que o Bolsonaro construiu para isso? É a tal da cloroquina. Quer dizer, tipo assim, não, eu estou disponibilizando o remédio salvador, vocês aqui não querem administrar, né? Esse remédio vai salvar todo mundo, então todo mundo pode se expor, então tudo bem. Mas não é verdade, né? Mas é uma mentira. Mas, enfim, é isso que nós estamos conversando aqui. A verdade e a mentira perderam o sentido total. Né? O sujeito... Junto com a verdade e com a mentira, ainda vem a incoerência. Porque, por um lado, tu diz que a pandemia não existe ou que é só uma gripezinha. E, pelo outro lado, tu quer oferecer um remédio salvador para a pandemia. Então, quer dizer que são discursos sobrepostos, sem nenhum tipo de lógica. Se tu for pegar, eu tenho certeza que tu já fez isso, for pegar o famoso vídeo que vazou, e tu olhar o vídeo, é impressionante. Tu pode começar a olhar aquele vídeo, Frison, por qualquer momento que tu não perde o enredo, porque não tem uma sequência lógica. Tu não precisa ver do início até o fim. Tu pode ser do meio para o fim, voltar para o início, que tu não perde nada. É uma bagunça que é uma vergonha dizer que aquilo é efetivamente uma reunião ministerial da 8ª maior economia do mundo, de um presidente que sai para a rua. E, por favor, eu fico com vergonha de reproduzir, mas ele disse com essas palavras hoje, acabou, porra. O presidente da República. É isso que eu estou falando de liturgia do cargo. Ele desconhece qualquer uma. É só isso que vem. E aí ali uma meia dúzia num cercadinho que batem palma e consegue uma ressonância maravilhosa nas redes sociais que consegue fazer com que isso se espalhe. Então nós estamos passando uma vergonha, 8ª maior economia do mundo, 210 milhões de habitantes, com uma pessoa despreparada que não respeita sequer a liturgia do cargo, que quebra o decoro todos os dias, que comete crimes de responsabilidade todos os dias, que tem um laudo psiquiátrico da época do Exército, que foi expulso por desonra e tentaram acobertar,
por auto de terrorismo dentro das Forças Armadas, e todo mundo assiste isso. Eu não tenho outra forma, Frisão, de analisar que, por incrível que pareça, e essa é a minha última pergunta, porque está acabando a nossa live, por incrível que pareça, a pandemia faz bem para o governo Jair Messias Bolsonaro. E eu queria a tua opinião a respeito disso. Eu acho isso mesmo, viu, Viário? Eu acho isso mesmo. Eu acho que ele não estava obviamente não é ele o responsável por introduzir no país, mas ele fez um esforço grande para que ela se espalhasse e chegasse no patamar que está e que vai se aprofundar, né? E veja, eu quero alertar também a população que está nos assistindo aqui, por exemplo, dar um exemplo aqui desse auxílio, né, que está sendo destinado para as pessoas. E primeiro, esse auxílio foi uma decisão do Congresso Nacional. Né? Ele queria dar R$200, o Congresso Nacional ampliou para 1.200, com uma transição de R$600. Né? Alguns ganham 1.200, outros 600, dependendo do número de filhos que tem, enfim. Certo? Ele não queria, ele queria dar R$200 e pronto. Certo? Acabou sendo forçado a aceitar. Só que vá na fila da Caixa. As enormes filas na frente da Caixa. É outra estratégia de genocídio, certo? Ele está colocando as pessoas na fila da Caixa, certo? E as pessoas não estão tendo acesso porque as pessoas estão desesperadas e vão lá de qualquer maneira. Eu cruzei com um vizinho meu, dizendo, tu me dá uma carona até o centro, vou na Caixa. Tá, tu vai receber, dê a confirmação do teu benefício? Não, mas eu tenho que ir lá falar com os caras, eu tenho que saber. Certo? Então as pessoas às vezes ficam aquela fila enorme, a metade não está recebendo, viado. A metade não está recebendo. Quem recebeu a primeira parcela está sendo cancelada a segunda agora. Então é um negócio impressionante que nós estamos vivendo. Né? E essa coisa da liturgia do cargo talvez seja o ato mais grave. E só isto, na minha opinião, já era o suficiente para depô-lo. Foi quando ele bateu continência para a bandeira do Trump. Bateu continência por um assessor do Trump. Isso é um negócio impressionante. O presidente do nosso país bateu continência por um cara que nem o Trump sabe o nome. Isso também vai contra a Lei de Segurança Nacional, isso vai porque é de decoro, vai tudo. Olha, Frison, ele é o responsável por fazer eu concordar com duas pessoas que normalmente eu não concordava. Eu estou concordando com Marco Antônio Villa e estou concordando com Reinaldo Azevedo. Ele é o culpado disso. E eu acompanho todos os dias Marco Antônio Villa e Reinaldo Azevedo e ainda compartilho eles porque nesse momento os campos democráticos se uniram, Frison. Eles se uniram contra a pós-democracia. É isso mesmo. Estamos chegando 30 segundos para o final da nossa conversa. Reinaldo Azevedo é difícil, mas vamos lá, né? Mas é isso, gente. Então, podemos encaminhar aqui, a produção aqui. Sim. A produção está aí contigo? A produção está comigo aqui, o Jari e o Dudu aqui. Está aí contigo. Então tá, eu queria nesses 15 segundos, então, agradecer novamente a oportunidade, agradecer novamente todo mundo que nos acompanhou, dizer que foi uma honra, vamos compartilhar, vamos se unir, porque o campo democrático é que vai conseguir resolver o que nós temos aí. Abraço. Queria agradecer muito, Viário, a tua participação. A gente, vamos ver quando passar um pouco essa questão de sentar para tomar uma cerveja junto. Não sei se tu gosta de cerveja ou vinho, enfim, tomar alguma coisa junto, conversar. Um suco, para mim um suco. Suco, então ótimo, tá bem, pode ser um suco. E a gente poder conversar mais, certo? E vamos ver se a gente consegue voltar a fazer uma nova live depois, né? Outro dia. Esse é um assunto imenso. Né? Não, agora é minha vez de te receber no meu Instagram, né? Ótimo. Será um prazer. Okay. Então vamos marcar. Muito obrigado, então, pela tua participação. Até a próxima. Um grande abraço a todos. Quinta-feira que vem tem nova live. Nós vamos receber aqui a Andréa Nunes, presidente do CEPROL, e o Ricardo Luz, nosso secretário de Educação do município. Tá bem, pessoal? Um grande abraço. Muito obrigado pela participação de todos.